Oi pessoal da CCJ, tudo bom? Tô aqui no Monte das Bem-aventuranças, vou gravar um devocional pra vocês. E esse é o grupo que tá com a gente, filma aí o grupo pra gente, Virgínia. Dá um tchauzinho aí pra minha igreja, pessoal. Show. Eu também. Calma que eu não passei. Boa. Obrigadão, Virgínia. Bom, pessoal, como vocês já sabem, o Monte das Bem-aventuranças está escrito em discurso, né? No capítulo 5 de Mateus. Vamos ler de novo pra gente voltar ao assunto que nós estávamos conversando no ônibus. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma como perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, pessoal, aqui Jesus está refazendo alguns ensinamentos básicos que eram pregados naquela época. A gente tinha o contexto dos fariseus e dos saduceus, que eram os mestres da lei, que ensinavam as pessoas como elas deveriam se comportar para agradar a Deus. E Jesus revolucionou completamente, por isso que ele foi tão perseguido. Quando a gente vê aqui, Jesus está falando de você ser humilde. O que significa isso, você ser humilde? Você saber o seu lugar. Não tem a ver com pobreza nem com riqueza. Tem a ver com quem você é e quem Deus é. E você se colocar num lugar de servir as pessoas. Num lugar de amar as pessoas. Porque lembrando como a gente já tem conversado ontem em Caná, o amor, ele é o maior dos dons. Quando a gente está falando de dons, de profetizar, dos dons de línguas, o amor, ele é o principal e é aquele que nós devemos almejar. E aqui, todos esses princípios bíblicos que estão sendo colocados são aqueles que nos vão garantir esse galardão, que é o que a gente estava conversando, inclusive, recompensas celestiais. E nós, como aquele joalheiro que busca pedras preciosas, temos que buscar essas obras que vão nos garantir essa recompensa nos céus. E Jesus estava desafiando tudo aquilo que estava sendo dito, que era normas e regras e obras somente vão te levar para os céus. E nós vemos aqui que a fé é aquilo que nos leva aos céus, é aquilo que nos garante a salvação. E essas outras questões envolvidas em obras são aquilo que vão nos dar galardão. E durante muitos anos, as pessoas se esforçaram para tentar fazer com a força do próprio braço. Mas a gente sabe que na força do nosso braço, a Bíblia diz que as nossas obras são trapo de imundícia. Mas se nós buscarmos fazer a vontade de Deus, suportar uns aos outros em amor, a gente vai ter obras que vão nos garantir recompensa. Uma outra coisa que é muito interessante a gente ver aqui, é que fala no versículo 6, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E essa satisfação que nós vamos ter de fome e sede de justiça, nós sabemos que não vai acontecer aqui na Terra. Então nós percebemos que durante todo esse capítulo, nós temos o apontamento de galardão. E quando a gente vira a página da nossa Bíblia, e a gente vai para o capítulo 6, versículo 19, está escrito assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E tem uma mudança de intenção, uma mudança de visão, né? Os fariseus, eles acumulavam muito tesouro na terra.
E Jesus muda essa situação e fala, não, o nosso tesouro não está na terra, o nosso tesouro está no céu. Busquem obras, busquem trabalhar para Deus, de maneira que vocês tenham recompensas celestiais. Porque aonde tiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se o seu coração estiver focado em dinheiro, em ganância, em coisas terrestres, isso significa que o seu coração também está aqui. Mas se você buscar obras celestiais, bênçãos divinas, isso significa que o seu coração está em Jesus e em recompensas eternas. E na nossa vida nós temos muitas dificuldades. Nós vamos falar bastante sobre isso no Jardim do Getsemane, que é um local onde Jesus, ele fala sobre o seu sofrimento e o seu propósito. E nós todos aqui temos um propósito, temos uma missão. E nós temos que descobrir qual que é esse nosso propósito em Deus. Então eu queria orar com todos vocês para que a gente tenha, através do Espírito Santo, a revelação de qual é o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Porque muitas vezes Deus mandou a gente fazer A e nós estamos fazendo B muito bem intencionados. Mas essa não é a obra que Deus mandou a gente fazer. E o Senhor disse que o Espírito Santo é aquele que nos conduz a toda a verdade. E Ele vai conduzir cada um de nós para as obras que nós temos que fazer. Só dando um testemunho, quando eu me inscrevi na faculdade de psicologia, eu não tinha muita certeza se era isso que eu tinha que fazer, porque eu sempre soube que eu ia pregar. Quando eu era pequenininha, as pessoas brincavam de boneca e eu brincava de pregação. Então eu abria minha biblinha e a gente revezava na hora de pregar, eu e as minhas amiguinhas. E eu orei, eu lembro que eu tava no carro, eu já tinha me inscrito no vestibular e eu falei, Deus, me dá um sinal, sabe, de que eu tô fazendo a coisa certa, porque são 5 anos, um investimento em dinheiro, e eu quero ter certeza de que o Senhor tá me guiando para isso e que isso vai cooperar pro plano de Deus na minha vida. E naquela mesma hora eu recebi uma ligação da faculdade e eles falaram, a gente só queria confirmar se você vai vir fazer a prova. E eu achei aquilo muito fantástico, porque foi muito Deus falando, ó, vai lá e faz a prova. E aí em seguida, eu lembro que eu tava com um dente quebrado, eu tinha que ir no dentista, e eu falei no telefone com a pessoa, falei, olha, se eu chegar 10 minutos atrasada, tem algum problema? Aí a pessoa falou, olha, se você chegar atrasado, você não vai conseguir entrar pra fazer a prova. E eu falei, bom, vou fazer a prova de Deus de novo, vou no dentista, porque não tinha condição de ficar com o dente daquele jeito. E inclusive tinha mais de um dia de vestibular, então não foi responsabilidade, daria pra fazer outro dia. Mas eu falei, eu vou tentar chegar atrasado e vamos ver o que acontece. E cheguei lá atrasada na prova e eles me deixaram entrar sem nenhum problema, como se eu estivesse dentro do horário. Fiz a prova, saí da prova e falei, Deus, olha, é o seguinte, eu só posso pagar R$500 por mês de faculdade, eu não tenho mais dinheiro do que isso. E eu cheguei e a faculdade era 1.000 e tralalá. Só que eu era ex-aluna, então eu tinha 50% de desconto de bolsa. Então, assim, Deus me deu diversos sinais de que eu realmente devia fazer isso. E eu percebo na minha vida o quanto foi importante ter feito psicologia, porque, poxa, eu ajudo muitas pessoas e tem sido muito bênção na clínica fazer esse trabalho. E eu creio que aqui é um lugar de revelação e aqui é um lugar de direção para que a gente saiba os propósitos de Deus na nossa vida. Às vezes a gente está perdido, mas Deus nos alcança, Deus nos encontra onde a gente está para nos dar direção. Amém? Então eu queria fazer uma oração com vocês para a gente começar a ter esse discernimento, essa direção de Deus mesmo, de que é isso que nós temos que fazer, de que Deus vai confirmar, Deus vai dar direção para aquilo que nós temos que fazer na nossa vida. Amém? Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que revela essa palavra aos nossos corações. E eu te peço, Senhor, para que cada pessoa que estiver aqui e cada pessoa que assistir esse vídeo, Pai, receba de Ti direção, Senhor, do que deve fazer para receber recompensas eternas. Nós queremos de todo o coração Te servir, nós queremos de todo o coração Te amar e pedimos, Pai, para que o Senhor endireite as nossas veredas, como o Senhor fala em Provérbios 3, Pai. Mostra o caminho, endireita as veredas, Senhor, e nos ajuda, Pai, a Te agradar, para que as nossas obras, Senhor, sejam para a honra e glória do Teu nome. Amém. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Pessoal, vocês estão livres agora até 11h.